Hoje é o Dia Mundial do Livro e não acordei pensando nada não. Na verdade, eu olhei um post e vi que hoje era o Dia Mundial do Livro. Desculpa, né? Como todo mundo faz. E eu não lembrava mesmo. Eu sabia que tinha um dia, mas eu não lembrava que era hoje. E quando eu vi, eu pensei, quer saber? Eu vou contar um pouquinho como eu me tornei a leitora que eu sou hoje. E foi muito legal porque eu relembrei algumas histórias, lembrei de algumas pessoas e cada dia que passa eu vejo que a educação e os professores, eles fazem uma diferença muito grande na vida de todo mundo. Os bons professores, é claro, né? E, bom, vou contar um pouquinho. Eu selecionei 5 livros. Então, quando eu comecei, como toda criança da década de 80, 90, 90, tá? Eu comecei a não ter mais livros da coleção Vagalume para ler. Eu tinha lido todos. Então, a gente vai crescendo, algumas pessoas vão aparecendo, alguns professores, algumas indicações. E o primeiro livro assim que eu lembro que me levou para um outro patamar da literatura, por assim dizer, foi um livro que um professor meu, o professor João, de história, eu amo história, né? Ele me indicou, assim, eu lembro dele, até preciso muito encontrar esse professor, porque foi ele que me fez amar leitura e literatura, apesar de ser um professor de história e não de português, né? E ele me indicou, ele disse assim, você precisa ler esse livro, porque esse livro é muito bom. Tá bom. E ele me emprestou, tá? Gente, ele emprestou, mas eu não devolvi, tá? Desculpa, tenho que confessar isso. É O Velho e o Mar. Gente, esse livro, nossa, ele é fantástico e eu indico, assim, porque eu acho que a gente tem que propagar aquilo que é bom. E O Velho e o Mar é um livro que me levou para uma viagem, assim, que eu nunca mais queria parar de ler. Eu me apaixonei pela história e tenho até hoje o livro, porque eu não devolvi, né? Inclusive eu tava olhando aqui, meu Deus, tá caindo, caiu a capa, tá? É porque é recente, né? Acho que, gente, eu tava na 8ª série, era do tempo que existia a série ainda. E o professor João, João César Bianchi, não lembro o sobrenome dele, João César, ele me emprestou esse livro que eu não devolvi, mas eu vou entender que ele me deu de presente, tá? Inclusive tem um telefone aqui, acho que eu vou ligar pra ele, dizer que eu tô com o livro dele, de muitos anos atrás. Então esse aqui foi a primeira leitura, assim, que me fez amar literatura, mais do que eu já gostava, né? Então, a amar a literatura, a ter aquela curiosidade por conhecer autores diferentes, textos um pouquinho mais complexos, personagens, viajar nas histórias. Então, assim, esse livro para mim eu leria ele, se tivesse que ir para uma ilha deserta e levar um livro, eu levaria O Velho e o Mar, de tanto que eu sou apaixonada por ele. Bem, depois do Velho e o Mar, eu fui explorar a biblioteca da minha escola, que não era lá grandes coisas. Quando eu digo grandes coisas é porque não tinha muita opção. Então comecei a explorar. Aí, nossa, eu sou muito romântica, de verdade. Não parece, mas eu sou. E eu encontrei esse livro aqui, A Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo. Nossa, pensa numa pessoa que se colocou no lugar da personagem, da Carolina. Ai, nossa senhora, eu sonhava em encontrar, eu acho que é Augusto. Nossa, faz tanto tempo que eu não leio esse livro. E assim, nossa, eu amei de paixão, também li muitas vezes. Eu sou apaixonada por ele.
né? Até hoje. Apesar de ser aquele romance água com açúcar, é muito legal. E também foi a escadinha da literatura, foi subindo, né? Fui subindo a escada da literatura. E a Moreninha é romântico, lindo, eleva a nossa linguagem, porque é um livro que não é tão simples de ler, mas que a história é muito legal. E eu super indico a Moreninha, acho ótimo. Aí, gente, eu vou ter que contar uma coisa. Eu já conheci assim de vista, sabe aquelas pessoas que tu conhece de vista, assim, eu já tinha visto algum livro, mas eu li um cara chamado Érico Veríssimo. Gente, O Tempo e o Vento, esse aqui é uma edição que eu ganhei de presente, maravilhosa, ganhei de uma pessoa muito legal, muito especial. E esse aqui é só o primeiro, tá? Que é O Continente. E esse aqui foi um livro, na verdade é uma trilogia, né, gente? Que me fez rir, que me fez chorar, que tem cenas, eu falo, né, trechos da história que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li, de ter... foi ali que eu entendi o que era catarse. Eu me sentia no lugar da Ana Terra, por exemplo. E é fantástico, fantástico. Érico Veríssimo, né, ele é um autor que todo mundo deveria ler. Ele, pra mim, é um mestre da literatura. Ele é irônico e tem muita gente que até hoje não entende. Na verdade, esse Tempo e o Vento, ele é um livro extremamente irônico, debochado. Então, assim, pra mim foi uma descoberta fenomenal e sempre que eu posso eu releio. E também levaria esse aqui na minha mala pra Ilha Deserta, sem sombra de dúvidas. Amo. Aí, Marilise foi pra Faculdade de Letras. Por que será, né? Na verdade, quando eu fui me inscrever, eu queria fazer História. Mas aí, chegando lá, pensei, acho que eu vou fazer Letras. Fiz. Que bom, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E lá na faculdade eu conheci um autor que também é gaúcho, assim como Érico Veríssimo, que é o Moacir Scliar. E eu li esse livro, que, faz tantos anos isso, imagina, em 2001, que é O Ciclo das Águas, do Moacir Scliar. E eu achei tão interessante, tão fantástica a forma como ele escrevia, que, eu pirei, eu li assim, eu não li, eu devorei esse livro, de tanto que eu gostei. E aí eu fui buscar mais do Moacir Scliar. E, gente, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Vocês não têm noção do que é conhecer, alguns devem ter, né? O que é conhecer o teu ídolo. Eu conheci ele lá no shopping, lá em Florianópolis, quando eu morava lá. Só que na época, esse livro tem uma história muito legal. Foi o livro que me fez gostar do Moacir Scliar e foi uma época minha lá em Florianópolis que eu não estava muito legal de condições financeiras, né? Aquela coisa, né? Guardava o almoço para comer na janta. E eu não tinha... Eu sabia que ele ia estar lá no shopping, na livraria. E, lógico, né, gente? Elegância, né? Quando você vai pedir um autógrafo, é evidente que você compra o livro do autor, né? Só que eu não tinha grana para comprar o livro. Nenhum. E aí eu coloquei esse aqui debaixo do braço e pensei assim, eu vou, né? Uma dessa. O máximo que vai acontecer é ele me dizer que não quer autografar o livro. Gente, pensa na vergonha. Aí fiquei lá, ele falou, eu lembro assim, nossa, parecia aquelas menininhas apaixonadas, assim, babando pelo tal do Moacir Scliar. Ele falando, daí sim, quando eu ouvi ele falando, daí sim que eu me apaixonei de vez pelo moço. Um senhorzinho muito simpático.
que infelizmente já nos deixou. E aí eu entrei na fila do autógrafo. Com um livro velho, que sei, gente, por Deus do céu, tá todo errado. Entrei na fila, quando chegou a minha vez, ele lá autografando os livros que o pessoal tinha comprado, né? Que é o mínimo que tu deveria fazer. Chego eu coloquei assim, gente, eu falei tão rápido que eu acho que o homem nem entendeu. Eu falei assim, o senhor pode, por favor, autografar, porque esse livro tem um... Como é que eu falei? Tem um valor sentimental pra mim. Tipo assim. Gente, eu nunca vou esquecer. Ele olhou pra mim, ele deu uma risadinha assim, tipo... Tá bom, tu não tem dinheiro pra comprar o livro, né? Aí ele fez assim e autografou. Gente, pensa na felicidade de uma criança. Ele escreveu assim: para a Marilise, leitora, que é um orgulho para este autor. Gente, ele deve ter escrito isso para todo mundo, né? Mas tudo bem, eu achei que era para mim especial, né? Abraço do Moacir Sclier. Agora eu acho que é agosto de 2009. E eu guardo até hoje com carinho e sou apaixonada por ele e indico ele sempre, tá? E agora, tchorororô, mais um livro assim que... Esse livro, por Deus, eu li e fiquei 3 meses pensando sobre ele, de tão legal. Bom, vocês vão me ouvir muito falar sobre José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Um livro extremamente polêmico, um livro que me mostrou a genialidade do José Saramago, que eu sou apaixonada desde sempre, quando, né, conheci, já me apaixonei no primeiro livro. Ele é um autor que ele tem um estilo próprio, ele meio que inventou um estilo de escrever, ele praticamente... Ele não usa pontuação da forma tradicional. Ele mistura diálogo, assim, pra conseguir entender é difícil, mas quando tu entende, maravilhoso. Assim, ó, essa foi uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. E esse livro eu também recomendo. Quem é muito religioso, muito apegado aos dogmas da igreja, eu não recomendo a leitura, tá? Porque ele dá um nó na cabeça. E pra mim foi um nó muito bom, porque eu sempre fui muito questionadora, sempre gostei muito de procurar outros pontos de vista. E é extremamente crítico, maravilhoso, tanto que em Portugal o Saramago ele teve grandes problemas em função desse livro aqui, porque Portugal é um país extremamente católico e tem uma tradição no catolicismo muito grande, mas vale muito a pena. Bem, esses são os meus 5 livros, tem muito mais, né? Mas esses que marcaram a minha vida, porque cada um deles tem uma história e cada um deles me fez crescer como leitora e são os meus xodozinhos. Então esses são os livros que eu indico sempre e que eu amo de paixão. Tá bom? Valeu!